quando os senhores entraram nesta igreja, certamente estavam e estão com um coração cheio de súplicas a Deus. Cada um traz aqui um desejo, um pedido a Deus. É a oração pessoal. Mas quando se trata da missa, um culto público, nada nos pertence. A igreja nos obriga, posso assim dizer, a ter o mesmo sentimento que ela quer. Ela coloca na boca do sacerdote a oração coleta, a oração da missa que o padre faz no começo. E nesta coleta, ela de uma maneira especial, ficaremos com ela para este sermão. A igreja nos diz: Deus onipotente e misericordioso, afastai benignamente de nós todas as adversidades, a fim de que, desembaraçados de alma e corpo, com liberdade de espírito, possamos dedicar-nos ao vosso serviço. É verdadeiramente livre, o cristão é verdadeiramente livre, aquele que está na graça de Deus. É livre quem está na intimidade divina. Portanto, é escravo quem está no pecado. Santo Agostinho, ele tem uma frase provocante. Ele diz assim: ama a Deus e faze o que queres. Ama a Deus e faz o que queres. É uma frase ousada, provocante, porque temos a tendência de olhar para a segunda parte do faz o que queres. Ama a Deus e faça o que você quer. Os mundanos, os filhos do mundo, eles adoram a palavra liberdade. Quando falam liberdade, eles entram em júbilo. Aquela expressão lá da Revolução Sexual de 68, aquelas expressões que diziam, por exemplo, é proibido proibir. Liberdade, aproveite sua vida, você é livre. Carpe diem, aproveite, você é livre. O problema é que a compreensão do mundo em relação à palavra liberdade é completamente louca e perturbada. Não é a nossa concepção. O que o mundo entende com liberdade? O mundo confunde liberdade com libertinagem. A ausência de regras e princípios morais. Confunde liberdade com licenciosidade, depravações. Quanto mais escandaloso, melhor. Quanto mais eu expresso e ajo segundo a minha liberdade, melhor. Porém, qual é a concepção cristã de liberdade que a igreja tem, sempre teve, e que nós precisamos ter para nós? Quando Santo Agostinho diz que ama a Deus e faz o que queres, é porque pressupõe o amar a Deus. Amar a Deus é estar com o coração transformado por Deus. De tal maneira que eu amo tanto a Deus, que tudo que eu fizer é de acordo com o coração de Deus. Ninguém é livre. Segundo o que a igreja diz, os santos, a liberdade, ninguém é livre para o mal, para fazer o mal. A nossa liberdade é essa graça, essa oportunidade de escolher justamente o bem. O bem. Por que eu estou falando disso? Porque a coleta diz: pede a Deus que nós tenhamos um coração, que tenhamos uma alma desembaraçada, sem nó, desembaraçada, para servir a Deus, dos embaraços materiais e espirituais, a liberdade do Filho de Deus. E como é bom ter um espírito livre. Aquele que ama a Deus, ele sim é verdadeiramente livre. Aquela liberdade de dizer: se Deus me chamar agora, eu estou pronto. Se Deus
chegasse agora diante de cada um dos senhores e dissesse: agora eu vou te chamar. Talvez eu diria: Padre, me atende confissão agora, logo. Eu preciso, peraí Deus, segura mais um pouco, porque eu preciso resolver a minha vida lá fora. Eu preciso pedir desculpas, eu preciso pedir perdão, eu preciso me reconciliar com alguém, eu tenho que me confessar porque eu estou em pecado. Isso não é liberdade. Como é bom ter a liberdade de dizer: Senhor, eu estou aqui conversando, eu estou numa roda de conversa, mas eu não estou sendo maledicente, eu não estou fofocando. Se o Senhor quer me chamar agora, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui dirigindo, se o Senhor quer me chamar agora, eis-me aqui. Eu estou na graça. Senhor, eu estou brincando, eis-me aqui. A gente volta para aquela história de São Domingos Sávio. Dom Bosco chega a Domingos Sávio, Domingos brincando de bola com seus amigos lá no oratório, e Dom Bosco diz: Domingos, se Deus te chamasse agora, o que você faria? Domingos olha para Dom Bosco e diz: continuaria brincando. Isso é liberdade. Continuo o que eu estou fazendo, porque eu sou livre. Como é bom ser livre. É isso. É ter essa saúde espiritual. Quando a nossa saúde espiritual ela está ok, está bem, é quando nós temos essa liberdade. E o contrário é a escravidão. O pecado é justamente a escravidão da alma. Toda a tentativa do diabo, tudo que o diabo mais quer fazer é nos tornar escravos, submissos, com grilhões nos pés e nas mãos, escravos perfeitos, outros demônios. O demônio, quando ele quer derrubar alguém que está em estado de graça, ele parte do princípio que cada um de nós tem, tratando em termos médicos, vamos fazer essa comparação, tratar a saúde da nossa alma, o organismo espiritual com o organismo biológico. O diabo sabe que cada um de nós tem uma doença congênita. Cada um de nós nasceu, trouxe por herança um pecado original. Padre, eu fui batizado, sim, mas você tem sequelas desse pecado. Você tem sequelas. Eu tenho sequelas dessa doença. Então o diabo sabe que cada um de nós tem essa doença congênita. Bem, o que ele vai fazer agora? Estamos falando de alguém que está bem, que está no estado de graça. Alguém que está na liberdade dos filhos de Deus. A primeira coisa que o diabo vai fazer, ele vai tentar colocar um patógeno, um vírus. A primeira coisa, o primeiro órgão que vai ser atacado no nosso organismo espiritual é um órgão chamado vontade. Primeiro, os pecados veniais. Bate na vontade. Ela quer furar a vontade. Sabe aquela história? Eu tenho a vontade fraca. Quantas vezes repito o mesmo pecado? Parece que eu não tenho força. É porque a vontade é o primeiro órgão. A vontade poderemos comparar com um músculo. E todo músculo ele precisa de forças. Essa tonicidade, quem dá? As virtudes. O pecado venial, não estou falando de mortal ainda, pecado venial, ele vai lá, bater nesse órgão, nesse músculo, ele quer afrouxar. Não é romper com Deus ainda. O pecado venial é como que arranhões, pequenos ferimentos. O que, por exemplo? Aquela mentirinha que eu falo, aquela intemperança, sabe? Quando a gente vai um pouco mais guloso. Aquela impaciência, não quero ofender o próximo, mas no momento, um sobressalto, eu digo palavras ríspidas. Não é pecado mortal, mas é pecados veniais, pecadinhos. Eu não desejo mal ao meu próximo, mas eu tenho aquela pontada de inveja. Ainda não é pecado mortal. E ali ele vai batendo na vontade. E a vontade vai sendo enfraquecida. E se a vontade é enfraquecida, é porque as virtudes estão caindo. É como se fizéssemos um exame e nas taxas
As virtudes, né, o que é necessário e bom, começasse a cair. Opa, atenção. Se ele nos ganha nos pecados veniais, para ser pecado mortal, basta ter a nossa vontade derrubada. Quando este órgão da nossa alma é tomado, aí vem o pecado mortal. O pecado mortal é como se fosse um golpe para neutralizar. Naquele momento, aquele golpe, na verdade, ele corta, ele tira aquela artéria pela qual a graça circula. Neste exato momento que alguém comete um pecado mortal, ela está morta. Pecado mortal matou. Voltamos para aquele exame, como se fosse um exame de sangue, mas o exame da alma. A caridade, o amor a Deus, lá embaixo, acabou. Eu ainda tenho outras coisas, ainda tenho fé, ainda tenho esperança. Mas a caridade, no amor a Deus, acabou. Morri. Para por aí? Não. Já é o princípio da escravidão? Sim. Mas o diabo, ele não se contenta com pessoas somente em estado mortal. Ele quer ver pessoas depravadas. Ele quer ver pessoas no fundo do poço, submetidas, escravas dos seus vícios. Se a pessoa não busca imediatamente a confissão, o arrependimento, a oração, a pessoa que agora estava viva, agora está morta, ela começa a se comportar como um zumbi. Zumbi, morto-vivo. Ele está vivo biologicamente, mas espiritualmente está morto. Morreu, é um zumbi. Mas ele continua. Se não se confessa, mais pecado. Pecado chama pecado. Abismo chama abismo. Talvez um dos senhores tenha algum conhecido em que a gente olha para a vida daquela pessoa e a gente vê, puxa vida, a pessoa está não sei qual mulher, está com não sei os filhos jogados para cada lado, ele está numa situação, bebida e não sei o que mais, está no fundo do poço. É quando até os filhos do mundo olham para aquela pessoa e dizem, passou do limite, ele está tão baixo e a pessoa não vê. Está lá embaixo. E a pessoa não vê, ela acha graça. Que vida maravilhosa. É minha liberdade. Eu tenho a liberdade para destruir a minha família. Liberdade para destruir a minha alma. Pecado chama pecado. Bom, o primeiro órgão, a vontade, já foi tomado. Foi infectado. Agora começa a evolução da doença. Ela quer atingir agora um órgão fundamental da nossa alma chamado inteligência. Inteligência. A vontade é a voluntas, é o querer. Eu quero. São Tomás, tem aquela historinha de Santo Tomás, que uma senhora chega a Santo Tomás e pergunta, Frei Tomás, o que é preciso para eu ser santa? São Tomás olha de soslaio, de lado assim, e diz, querer. Voltamos àquela história. Eu não consigo querer. A minha vontade está fraca. Então a inteligência já é aquela que vê, que conhece a verdade. Eu conheço a verdade, o bem, e minha vontade vai lá e abraça. Eu vou. Tem até algumas pinturas, algumas ilustrações que representam a vontade e a inteligência do seguinte modo. A inteligência é como um paralítico. Tem visão, mas não anda. A vontade é cega, mas tem pernas. Porém, a inteligência precisa estar montada na vontade. Ela que aponta o caminho. E a primeira parte, o primeiro órgão ali, digamos, da inteligência que é atacada é algo que se chama consciência. É a consciência que vai como que gritar, ei, você está em pecado. Você precisa se confessar. E se nós começamos a ignorar a nossa consciência, começa igual aquele sujeito que coloca para despertar um relógio às 5 da manhã. Ele ignora na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, quinta vez, ele passa, porque já ignora. Começamos a ignorar a própria consciência. Para por aí? Não. Então, a inteligência é atacada. É no momento em que
começamos a ter, se a pessoa não busca a confissão, não busca o arrependimento, a inteligência começa a ficar cega. Há um obscurecimento da inteligência, ela que enxerga. Começa então a ter uma espécie de uma doença autoimune. Porque primeiro ela tem uma cegueira. Ela não consegue ver aquilo que é certo daquilo que é errado. Depois ela avança para o segundo estágio da doença. A pessoa começa a ter obstinação no pecado. Ela quer o pecado. Por fim, é a racionalização. É o fundo. É quando a pessoa começa a tomar o certo por errado, o errado por certo. Ela começa a justificar os seus pecados. Começa a justificar o pecado. É como se a própria inteligência se sabotasse. O próprio corpo começa a atacar aquilo que é bom. Mas, para a graça de Deus, nada é impossível. Parece impossível, mas não é. É verdade que quanto mais fundo, mais difícil é para aquele raio de sol penetrar no oceano. Vai afundando, vai ficando cada vez mais escuro. É verdade que pecado chama pecado. Quando lemos a história do faraó, que não deixava o povo de Israel sair para o deserto, cultuar a Deus no deserto, o coração do faraó era endurecido. Lá nas Sagradas Escrituras diz que Deus endurece. Mas é um modo de dizer que, na verdade, o pecado vai endurecendo. O pecado vai endurecendo, vai aceitando. Não aceita. Está vendo, está sendo castigado, está sendo corrigido. Mas eu continuo errando. Mas para a graça de Deus, nada é impossível. Façamos aquela oração do filho pródigo. O filho pródigo, quando estava lá na lambança do seu pecado, lá no chiqueiro, lá na lavagem, em outra terra, terra pagã, ele se recorda de Deus, ele se recorda do seu pai, como era bem tratado na casa do meu pai. Ele começa já tocado, é o toque da graça, ele começa a rezar, ele começa a ensaiar uma oração, um pedido de perdão. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não mereço ser chamado, ser considerado um dos teus filhos. Me aceite pelo menos como um dos teus empregados. Ele vai ensaiando. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele vem voltando para a terra do Pai. Ele vem voltando. E quando o Pai o avista lá na entrada, o Pai daquela história, Deus que já nos vendo lá, já vem ao nosso encontro. Quando Deus lá na nossa sujeira ainda, no nosso pecado, Deus já está vindo ao nosso encontro. Deus está vindo ao nosso encontro para nos resgatar, nos tirar do pecado. É graça, mas também Deus conta com a nossa parte. Rezar, ter intimidade com Deus, ter intimidade com Deus, pedir a Deus: Senhor, a minha vontade é fraca, eu sou fraco, eu faço aquilo que eu não quero, é aquilo que eu preciso fazer, o bem que eu preciso fazer, não tenho força, repito os mesmíssimos pecados a cada confissão. Força, preciso de vontade. Peça a Deus, se é o caso, peça. Senhor, pequei contra vós, me resgata. Com a minha liberdade, eu entrei numa jaula. Com a minha liberdade, eu fechei a porta dessa jaula, a grade. Com a minha liberdade, eu peguei e tranquei a jaula. Com a minha liberdade, peguei a chave e atirei longe. Agora eu estou preso, sou escravo. Me liberte, me cure, me converta. Quero ter um coração convertido. Peçamos essa graça hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.